Bom, sejam todos bem-vindos e agora a gente começa o nosso estudo da noite de hoje do Livro dos Espíritos. Eu tinha comentado que, já na outra vez, que a gente já está bem avançado no Livro dos Espíritos e hoje nós estamos seguindo com o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E estamos falando dos anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. É a questão número 6, ou desculpa, o capítulo número 6. E nós vamos estudar da questão 501 a 513A. Se tiver alguém com o microfone aberto, eu peço para fechar, né? A última questão que a gente, da última reunião que a gente teve, foi a número 500. E Kardec pergunta para os espíritos, pode haver um momento, algo assim, não, vou até ler melhor, dá para ler aqui. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda? E aí os espíritos ficam, sim, quando se torna capaz de guiar-se por si mesmo, como chega um momento em que o estudante não mais precisa do mestre. E aí ele emenda que, por enquanto, aqui na Terra não acontece isso. Ou seja, aqui na Terra, os encarnados precisam de alguém que acompanhe, né? Alguém que oriente. Muito possivelmente, eu até arriscaria dizer que somente um espírito que passou por aqui não precisava de um anjo da guarda, né? Porque ele, na verdade, é o anjo da guarda de muita gente, né? É o espírito protetor de muita gente, de toda uma humanidade, que é justamente Jesus. Outros a gente imagina que estiveram aqui e tiveram a necessidade dos espíritos protetores, né? E aí na questão 501, bom, então, somente para complementar essa questão do número 500, vamos ficar tranquilos que um dia não precisaremos de dar trabalho para ninguém. Nós vamos estar caminhando com nossas próprias pernas. A questão 501, por que a ação dos espíritos em nossa vida é oculta? E por que, quando eles nos protegem, não o fazem de maneira ostensiva, né? De uma maneira declarada, de uma maneira assim evidente, que a gente possa perceber? Aí os espíritos dizem: se contasseis com o seu apoio, não agiríeis por vós mesmos e o vosso espírito não progrediria. Para que ele possa adiantar-se, ele, o espírito, né? Esse espírito em crescimento, necessita de experiência e, em geral, é preciso que adquira a sua custa, ou seja, a responsabilidade desse espírito. E é ele que tem que ser responsável por isso. Ele que tem que tomar as decisões. É necessário que exercite as suas forças, sem o que seria uma criança a quem não deixam andar sozinha. Então, nós precisamos ter iniciativas nossas, nós precisamos ter experiências nossas, a partir de nós, e não sermos marionetes, como uma criança que não pode fazer nada. Não, não faz isso. Não, não, não faz aquilo. Agora faz isso, agora faz aquilo. Quer dizer, ela está sendo conduzida a vida inteira. Imagina o adulto que vai ser, né? Certamente não vai ser um adulto normal. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre de maneira a vos deixar o livre-arbítrio. Isso é interessante, porque o livre-arbítrio, vamos sempre lembrar, que é uma conquista. Quando nós conquistamos o livre-arbítrio, é porque temos um grau de consciência suficiente para aprendermos, para termos as experiências próprias, e podemos dizer que a partir desse momento já somos, já estamos no reino hominal. Deixamos de ser animais, porque o animal, ele age por instinto. A partir do momento que ele pensa, que ele discerne, ele está discernindo assim do bem e do mal, que é justamente o livre-arbítrio, a utilização disso, aí ele progrediu, ele conquistou aquela posição. Então, os espíritos, eles respeitam
o nosso livre-arbítrio. Porque se não tivesseis responsabilidade, não vos adiantaríeis na senda que vos deve conduzir a Deus. Quando se fala em conduzir a Deus, significa chegar à felicidade, ou chegar à perfeição relativa, né? Porque perfeição absoluta é só de Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se entrega às suas próprias forças. Não obstante, o seu guia vela por ele e de quando em quando o adverte do perigo. Quando eu li essa questão, não agora, outras vezes, né, eu lembro de quando eu estou dirigindo e quando eu estou de passageiro num carro. Quando eu estou dirigindo, eu presto a maior atenção no itinerário para que eu não possa me perder, para que eu tenha que voltar para casa. Hoje, claro, o GPS é uma ferramenta que a gente até usa, até quando não precisa, até sabendo o caminho, a gente põe lá para não errar, ou ainda para ver qual que é o caminho mais rápido, se não tem nenhum tipo de congestionamento, um tráfego intenso. Então, a gente utiliza GPS. Mas, tirando isso, quando não tinha, uma situação que não tinha GPS, a gente vai de passageiro e vai de condutor. Quando é o condutor, toda atenção é necessária. Quando a gente é passageiro, e a gente vai conversando, vai observando coisas assim, letreiros, vai lendo coisas, e nem percebe, nem dá atenção para o itinerário. É mais ou menos assim na vida da gente, no que diz respeito a isso. Exemplificando, claro, né? Fazendo um paralelo, não um paralelo, mas uma comparação, uma analogia. Se nós tivéssemos quem conduzisse o tempo todo, a gente não dava a mínima importância. A gente se deixaria levar. E isso não é viver, isso não é experimentar, isso não é conhecer. Então, é muito importante o nosso espírito protetor estar oculto aos nossos olhos. E mesmo a, a gente não está sensível, assim, ouvindo com o ouvido, né, as palavras dele. Então, o que vem para a gente são intuições, esse tipo de coisa. A coisa é mais velada, né? Por isso que ele fala assim, ó, não obstante, o seu guia vela por ele, pelo espírito que está sendo entregue às próprias forças, né? E de quando em quando o adverte do perigo. Então, ele vai meio que corrigindo, assim, né? A gente, quando a gente toma o caminho errado. Na questão 502, o espírito protetor que consegue conduzir o seu protegido pelo bom caminho, experimenta com isso algum bem para si mesmo? Ele ganha alguma coisa quando leva a gente para o bom caminho? O espírito protetor? Aí os espíritos dizem, é um mérito que lhe será levado em conta, seja para o seu próprio adiantamento, seja para a sua felicidade. Quem de nós não fica feliz quando a gente ama alguém, quando a gente se interessa por alguém, quando a gente tem simpatia por alguém, e esse alguém está no caminho certo, está progredindo, está indo bem? A gente fica feliz. Então, no mínimo, o espírito fica feliz. Ele se sente feliz quando vê os seus cuidados coroados de sucesso. Quer dizer, aqueles a quem ele está cuidando, está tendo sucesso. É para ele um triunfo, como um preceptor, né, um mestre, né, triunfa com o sucesso do seu discípulo. Então, é nessa linha. Poxa, que mestre que não gostaria de ver o discípulo indo no bom caminho, triunfando? E essa mesma questão ele triunfa, ele deriva para uma outra pergunta, né? É ele responsável quando não o consegue? Quer dizer, ele põe o esforço dele, põe toda a atenção, ele põe o tempo dele, está ali ajudando aquele para quem ele está dedicando tudo isso, que é um cuidar, que é alguém que está sob seus cuidados, né? Aí os espíritos falam, não, pois fez o que dele dependia. Conclusão, depende daquele que está tendo a experiência reencarnatória a progredir. Se vai estagnar, é problema dele, é opção dele, é o livre-arbítrio dele.
Nós, muitas vezes, lembramos, quem está fazendo aí uma exposição, quem está conduzindo algum estudo, ele lembra, né? Ainda que ele também não faça isso, né? Ele lembra que nós não devemos perder tempo, precioso tempo. Podemos fazer isso, é uma liberdade de escolha nossa. Só que a gente vai ter que pôr um esforço adicional depois. Ou seja, é como ir para uma escola e não aproveitar tudo aquilo que se ensina. Olha que interessante, nós aqui, tem um grupo que não está correndo atrás de nota, né? Não está correndo atrás de nenhuma graduação, e a gente está estudando porque quer. Esse tipo de atitude, esse tipo de procedimento é digno de alguém que quer aprender e que nós deveríamos, já desde a escola, levar isso conosco. Mas muitas vezes a gente quer tirar só a nota. Então nós queremos só o resultado sem pôr o esforço necessário. Então é muito importante que a gente perceba isso. Quando nós temos a oportunidade, vamos aproveitar. Porque se a gente não aproveita, nós vamos ter uma necessidade de repor isso, de por mais energia para aprender isso, enfim, por mais tempo que seja, né, para isso. Por que fazer a coisa duas vezes, né? Vamos fazer da primeira vez, vamos fazer certo já. Então, nós vamos atrás desse conhecimento. Então, quando os espíritos, quando o Kardec pergunta se é o nosso protetor que tem responsabilidade, né? É dele a responsabilidade quando a gente não triunfa? De jeito nenhum. A responsabilidade é nossa. É como pais que vem com a tarefa de colocar um filho na linha, porque o filho já era torto desde antes do nascimento, porque ele é um espírito já com histórico. Então ele vem aqui e os pais fazem de tudo para que o filho age direitinho, tudo para que o filho entre na linha. E desencarnam, o filho fica e não conseguiram um intento. A culpa é deles? Não. Eles colocaram todo o esforço, fizeram tudo o que foi possível para endireitar o filho. Não conseguiu? O problema não foi deles. O problema é do filho. E mais para frente, a gente vai ter uma resposta que vai dar um alívio para a gente, um alívio para o espírito protetor. 503. O espírito protetor que vê o seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus avisos, não sofre com isso e não vê assim perturbada a sua felicidade? Aí os espíritos dizem: sofre com os seus erros e os lamenta. E olha a resposta, a continuidade. Mas essa aflição nada tem de angústias da paternidade terrena. Então, essa falha dos pais, esse tipo de coisa, não tem nada a ver com isso. O espírito protetor tem plena consciência do que aconteceu, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que hoje não se fez, amanhã se fará. Ah, não foi dessa vez? Não tem problema. Vai na próxima. Se na próxima também não funciona, tem a próxima. E assim vai, assim vai. Hoje, como pais terrenos que somos, a gente pensa só nessa encarnação, pensa só nessa vida encarnado. O espírito protetor, considerando que ele é superior, superior à condição nossa, ele é mais evoluído, ele vê como um todo, ele vê como uma oportunidade, uma, digamos assim, uma aula, né, um curso que foi feito e que ele não passou. Esse espírito não passou. Esse espírito que eu digo encarnado, né? Porque ele vê com muito mais abrangência, ele vê a continuidade da vida, ele consegue saber sobre a realidade espiritual, a vida espiritual. Ele sabe que o espírito tem uma única vida, que é a vida do espírito. A reencarnação são momentos dentro de uma vida espiritual, uma vida eterna, desculpa, não é essa palavra, imortal. Desde que ela foi criada até o final dos tempos, ela vai estar progredindo e não vai morrer mais.
coisa que a gente ainda não consegue. A gente sabe, mas não consegue assimilar isso, não consegue aceitar em toda a sua plenitude. Por isso que a gente sofre tanto as perdas, por isso que a gente sofre tanto quando vê que alguém ainda não endireitou. Por isso que a gente sofre quando vê uma pessoa de um caráter muito, muito baixo, muito atrasado. Porque a gente vê com os olhos da encarnação, com os olhos de um momento da vida. Quando a gente for ver mais abrangentemente, aí fica um pouco mais como essa resposta, né? Ele sabe que há remédio para o mal. Nós temos outras questões pela frente, então, se alguém quiser interromper, fica à vontade. Se quiser deixar para o final, faz a anotaçãozinha aí do lado, memoriza e depois a gente discute. A 504. Podemos saber, essa é interessante, essa é de uma curiosidade e tanto. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? Aí vai os espíritos e falam assim, como quereis saber nomes que não existem para vós? Às vezes a gente não consegue nem pronunciar o nome. Ou até que a gente não se lembre. Como é que, se não se lembra, é como se não existisse. Por que eu vou querer saber o nome do meu anjo protetor? Acreditais, então, que só existem espíritos que conheceis? Realmente, isso é uma visão curta. É achar que só aquele grupinho de espíritos que a gente, né? Qual que é o nome do meu anjo protetor? Porque eu vou associar com meu avô, com meu bisavô, com sei lá quem, com um tio, uma tia, com meu pai, com a minha mãe, né? Então, vocês acham que é só esse grupo de espíritos que existem, só o que vocês conhecem? Tem muitos espíritos por aí. E certamente elevados a ponto da gente não ter convivido com eles. Porque talvez eles viessem de até outro mundo, né? Como então o invocar se não o conhecemos? Como é que nós vamos chamar ele se a gente nem sabe o nome? Dá-lhe o nome que quiserdes. Escolhe o nome. O de um espírito superior pelo qual tende simpatia e veneração. Quer chamar de Bezerra de Menezes seu protetor? Chama. Pode for o que for, porque não importa. O vosso protetor atenderá a esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. A gente vai ver mais um pouquinho nas questões seguintes que não é só um protetor, que não é só um ao longo da vida nossa. Então, nós temos ajuda. A nossa reencarnação, o nosso projeto reencarnatório, ele é vencedor, porque tem uma assistência muito grande. Para dar errado, nós é que vamos ter que pôr algum esforço para dar errado. Porque existe um complô para que a gente tenha sucesso. Tem todo um grupo de espíritos, tem todo um processo que a gente só pode pensar positivamente. Aqui me lembrou também quando Emmanuel trouxe para o Chico Xavier apresentar o André Luiz, ele falou, olha, esse espírito aqui vai escrever, né? Através de você. Tá bom. E como é seu nome? Chico Xavier pergunta para ele. Ele falou, não importa meu nome. Ele falou, como não importa? Alguém vai ter que assinar isso aí. Eu não vou assinar isso. Alguém vai ter que pôr um nome ali. Aí estava um menino dormindo lá, alguém lá da família de Chico Xavier. Como é que ele chama? André Luiz. Então dá esse nome para mim, André Luiz. E aí surgiu André Luiz. Então não havia uma preocupação em se identificar. Dizem, né, quer dizer, a gente lê, né, tudo que Emmanuel, uma das encarnações dele, uma das últimas, foi aqui no Brasil, e era o padre Manuel, como é que é? Manuel da Nóbrega. E ele não se identificou como Manuel da Nóbrega, né? Pôs lá um nome parecido, lá tal, Emmanuel. Acho que foi assim. Então ele não pôs o nome daqui. Então os espíritos não estão preocupados em se identificar, mesmo porque nome se perde. Desencarnou, perde o nome, porque vai para o plano espiritual. E agora? Essa é da última encarnação, mas e as outras que eu tive?
Com que nome que eu vou ser reconhecido? Quando Humberto de Campos, Humberto de Campos encontrou com a Ivone do Amaral Pereira, no plano espiritual, né, os dois desencarnados, e aí ele fala, como é que eu devo chamar você? Por Ivone ou por Ruth? Porque ela teve um desses nomes aí, nas obras que ela escreveu, que também foram psicografados, que eram a vida dela, um dos nomes era Ruth. E ela falou, me chama como quiser, Ivone tá bom, né? Então, é complicado do ponto de vista assim, como é que você vai ser conhecido? Eu, ao longo de toda a minha vida, fui conhecido por Góes. Quando eu chego aqui nos Estados Unidos, virou Luiz. Levou um tempinho para acostumar, mas agora eu estou acostumado. Então, um chamo de Luiz, outro de Góes, não tem problema. Então, numa empresa que eu trabalhava, meu crachá era Luiz Góes, porque aí acertava sempre, né? Então, se não era um, era outro. Então, o nome não é tão importante. Então, por que a gente vai querer isso? Mas a gente sempre tem essa curiosidade, né? 505. Os espíritos protetores que tomam esses nomes, que tomam nomes comuns, são sempre os de pessoas que tiveram esses nomes? Aí, de novo, entra esse assunto, né? Não, mas espíritos que lhes são simpáticos e que muitas vezes vêm por sua ordem. Necessitais de um nome? Então eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis cumprir pessoalmente uma missão, enviais alguém de vossa confiança que age em vosso nome. Então ele está dizendo isso para a gente. Quando você precisa fazer alguma coisa, você não pode ir, você fala, olha, eu não posso ir, mas vou indicar uma pessoa, ou vou enviar uma pessoa que vai te ajudar. É como se ele tivesse fazendo isso em meu nome, como se fosse eu. Isso pode ser um médico, pode ser um amigo, pode ser o que for. Ele não pode ir naquele momento, tem um compromisso, mas ele manda alguém. Por isso, pode ser outro, mas vai agir exatamente com a mesma dedicação, com a mesma responsabilidade daquele que o enviou. Quando estivermos na vida espírita, reconheceremos nosso espírito protetor? Aí os espíritos dizem, sim, pois frequentemente o conhecestes antes da vossa encarnação. Então, olha só, a gente tem um planejamento para vir para cá. Esse amigo espiritual, ou mais do que um, estão ali trabalhando isso, o planejamento, fazendo de tal forma que o fardo que a gente venha carregar possa ser carregado, a gente vem aqui, ele acompanha a gente, aí quando desencarna, está lá ele também em contato com a gente. E a gente reconhece ele. Por quê? Porque ele foi desde antes da reencarnação até o desencarne, até a desencarnação lá na reticidade novamente, ele está acompanhando. Olha que privilégio. Isso é muita misericórdia, né, de Deus. Por isso que vira e mexe a gente lembra isso. Nós fazemos um planejamento vencedor. A gente vem aqui para ganhar. A gente vem aqui para complementar totalmente aquilo que a gente veio fazer. André Luiz chamava de completista. O espírito completista é aquele que cumpriu tudo aquilo que ele se comprometeu. Então, esse é um completista. A gente chega perto sempre, né? Nos 99%, né, pessoal? É assim que... Essa eu gostei. 507. Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Podem ser encontrados entre os da classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor de seu filho? Então, que tipo de espírito que vem? É só superior ou pode ser aquele meia boca, aquele meio assim e tal? Ou ainda um pai que gostaria de continuar protegendo o filho? Aí os espíritos falam, pode, né? Mas a proteção supõe um certo grau de elevação e um poder e uma virtude a mais, concedidos por Deus.
Tá vendo? De novo, a gente vem aqui para vencer. Não vem qualquer um para ajudar a gente. Tem que ter um certo grau de elevação, tem que ter um certo poder, uma virtude a mais. Então ele tem que estar preparado para isso. Então não vem qualquer um para nos acompanhar. Qual que é o objetivo? Por que nós estamos aqui? Não é para aprender? Não é para elevar toda uma humanidade? Tá. Como é que a gente faz isso? Tendo as nossas experiências, mas sendo conduzidos, incentivados, motivados por alguém que é melhor, que já passou por essa fase, que já está num outro patamar. Então é muito melhor, muito mais fácil a gente aprender alguma coisa com um acompanhamento, com um tutor, usando aí o que a gente na internet usa muito, um tutorial. É muito mais fácil a gente ver os passos do que a gente começar do zero, pegar tudo lá e começar a descobrir e ficar mexendo. Já leva muito mais tempo, dá muito mais trabalho. Agora, se tem alguém que está nos auxiliando, encurta caminho. O objetivo é que aprenda. O tutorial é para ensinar. Não é porque, vai lá como um brinde, alguma coisa lá, tanto faz ter como não ter. Não. O pai que protege o filho pode ser assistido por um espírito mais elevado. Então, o pai quer proteger o filho, mas ele precisa dessa ajuda, porque ele não tem capacidade para isso. Né? Ele não tem esse grau de elevação, poder, essa virtude a mais. Então, ele vai na busca de alguém que tenha isso. 508. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que os amaram e lhes sobreviveram? Quer dizer, quem ficou para trás? Aí é meio que um complemento da questão anterior. Seu poder é mais ou menos restrito, é limitado o poder. A posição em que se encontram não lhes permite inteira liberdade de ação. Pô, desencarnou, mal saiu aqui da reencarnação, deu um passo, mas não deu aquele, né, não teve uma oportunidade, não foram experiências, muitas experiências reencarnatórias, não avançou tanto quanto necessário, o que seria necessário para poder auxiliar aqueles que ficam aqui na Terra. Lembrando que eu já comentei isso anteriormente, não vamos pedir auxílio para aqueles recém-desencarnados, por serem parentes da gente. Me ajuda, fulano, me ajuda, fulano, me ajuda, meu pai, meu tio, meu irmão mais velho, me ajuda. Ele primeiro tem que se resolver lá, né? E ele pode não ter as condições ideais ainda para nos ajudar. Podemos pedir, sim. Pedimos para quem? Pedimos para Jesus, pedimos para os amigos espirituais, sem citar nomes. Como a gente faz, seja numa prece para iniciar um trabalho, seja num momento de quase desespero, de muita dificuldade. Então a gente pede e tem ajuda. Agora, querer pedir para aqueles que ainda não estão nessas condições, porque, como diz aqui, seu poder é mais ou menos restrito, é limitado. É uma posição ainda que não tem toda a liberdade, né? A questão 509, os homens no estado selvagem ou de inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores, e nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada como dos homens adiantados? Interessante, né? A gente fala, mas será que esse cara de uma moral tão baixa, o cara nossa, é terrível, totalmente imperfeito. Será que ele tem alguém que está orientando ele? Não é possível. Para fazer o que faz, não deve ter um espírito que está auxiliando ele. É isso que pode vir à nossa mente, né? Aí, os espíritos dizem, cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objeto. Não dareis a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia.
Então, não adianta colocar um espírito superior, daqueles muito superior, do lado de alguém que está iniciando um processo. É muita perda de talento. Então, que venha um pouco mais abaixo nessa escala, mas que possa orientar esse espírito. Então, é isso. Então, dependendo da missão, né, é a qualidade do espírito, é a elevação do espírito. O progresso do espírito familiar segue o do espírito protegido. Tendo um espírito superior que vela por vós, podeis também vos tornardes o protetor de um espírito que vos seja inferior, e o progresso que o ajudardes, né? E o progresso que o ajudardes a fazer contribuirá para o vosso adiantamento. Isso é assim na vida, aqui na vida de encarnado. Nós, normalmente, temos sob nossa responsabilidade um espírito que necessita dessa ajuda. Pode falar, Kátia. Kátia? Oi, desculpe o atraso, o microfone não está funcionando, de repente. Eu que imaginei. Mas vem uma pergunta, uma dúvida, né? A gente já estudou um pouquinho sobre os animais, a gente falou nisso outro dia, mas tem protetores? É uma belíssima pergunta, sabe? Mas eu arriscaria dizer que existe, assim, toda uma boa pergunta, assim, no sentido de que eu não tenho, assim, não tenho conhecimento, não sou aí especialista no assunto, né? Tem gente que estuda animais, sabe muito a respeito. E através das obras espíritas consegue ter uma visão melhor. Mas eu imagino... Bom, primeiro, os animais, na verdade, todos os seres, eles são fruto de uma engenharia de espíritos muito superiores. Então, eles têm... porque, veja bem, a gente, o nosso final, sabe, como espíritos superiores que um dia seremos, vai ser sermos co-criadores. Então, nós vamos ajudar na criação. Porque a gente está lendo, a gente está estudando, num outro dia da semana, que é na terça-feira, agora as leis morais. Então, as leis são colocadas por Deus e que ajudam em tudo que funciona no universo, inclusive na criação. E isso, a gente indo assim a favor dessas leis, sendo assim coerentes com essas leis, nós vamos crescendo, vamos evoluindo, e lá na frente chega um dia que nós vamos ter a capacidade de auxiliar, utilizando-nos dessas leis na criação. Então, Jesus, por exemplo, ele ficou sob a responsabilidade de confeccionar, podemos dizer assim, construir um mundo onde tivesse capacidade, tivesse apto a trazer novos seres aqui, seres humanos, porque seria uma escola. Mas até chegar nisso, teve toda uma evolução do mundo e depois foram colocados seres aqui que foram evoluindo, desde seres assim, muito, muito inferiores do ponto de vista biológico, né? E aí, quem que produz isso? Quem que desenha isso? Quem que conduz isso? São espíritos superiores. Então, começa por aí. Então, tem os seus tutores, os próprios engenheiros espirituais, que estão fazendo acontecer essa escalada evolutiva. Então, ninguém está abandonado, nem mesmo os animais. Isso eu posso dizer com todas as letras, sem ser conhecedor do assunto. Então, nesse progresso, então, esses seres vão evoluindo, até conseguirem
aquilo que nós falamos logo no começo, discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado. E aí tem o livre-arbítrio. Então, para chegar até isso, tem que ter uma condução de uma forma diferente, mas tem que ter. Mesmo Porque que não seja, mesmo porque que de uma ainda, forma. imagina, você pega aí um grupo de animais, pega assim um cardume, né? Então, você imagina colocar vamos exagerar, fazendo realmente um extremo, colocar um espírito para cada peixe ali, para conduzir a vida dele, né? Então, eu imagino que seria aquela perda de talento que nós falamos anteriormente. Então, é, para cada missão, para cada tarefa, tem o correspondente. Nesse caso, para um cardume inteiro, deve ter espíritos que estão conduzindo essa evolução desse ser, né? E tá assim, a gente Mesmo que o protegido não tenha, assim, não, imaginar uma situação assim, do jeito que você está falando, mesmo que o protegido não tenha consciência disso, porque não é um ser inteligente. Então, a gente não pode imaginar um peixe incorporando, não há mediunidade, né? O peixe não recebe outro peixe, não, exatamente, incorpora outro peixe. ele tá passando por um processo evolutivo, mas com uma tutela. Ele Sim, sim. tem que ter Alguém, isso. um guia, né, que está Sim, dando aquela evolução. Porque aí, sim. até a gente aqui mais para trás, a gente já estudou a fase mineral, vegetal, e é difícil atores naquela fase, né? Individual, sim. Individual não pode ter. Porque, É difícil imaginar. mas você imagina, você vai fazer, vou dar um exemplo bem assim, do dia a dia. Você vai fazer um bolo, você põe todos os ingredientes, você mistura, tal, aí você põe no forno, e depois você vira as costas e vai para fazer compra. Não, você vai até o fim, você quer ver aquilo lá até o fim, então você vai. Se você não ficou até Uhum. o fim, é porque você não teve interesse em alguma coisa, mas não é o caso. Eu estou falando um exemplo que tem sucesso. Certo, certo. Então, você faz tudo certinho ali, o bolo direitinho, tal, e põe no forno. Aí, depois deu o tempo certo, você tira, e as pessoas que vão consumir aquele bolo vão te elogiar. Então, você fez a sua tarefa do começo até o fim, você Uhum. tutoriou Você, a você vida ficou daquele bolo. guardando. Uhum. Você guiou, né? Exato. Guiou e viu o resultado, para Você ver se foi estava certo. Se não responsável tiver por certo, isso. corrige. O É. bolo Não dá para certamente não, entender. o bolo certamente não sabia da sua existência, né? Se ele pensasse. Exatamente. Esse é um bom exemplo até, Luiz. É um bom exemplo. É, O bolo não sabe da minha existência, exatamente. bom, saiu agora, se funciona. Bom, Não, mas e, foi, não, é um ótimo exemplo, não vou mais esquecer, porque faz sentido. O que você falou mesmo, não, eu também nunca li nada sobre isso, né? Mesmo a gente não conhecendo muito, se a gente for pela lógica, faz sentido. Não faz sentido você imaginar que cada animal tenha um protetor, seria um desperdício de energia, né? você E, sabe, Kátia, que hoje ainda persiste na, na teoria de Darwin, da evolução das espécies, o elo perdido, né? Ninguém consegue, sabe, em que momento que foi aquele salto, sabe, aquela uhum, transição do animal para o ser humano. uhum. Ninguém Mas, consegue explicar. mas, Aí, Luiz, oi? fala, desculpa. Então, mas se você tiver o conhecimento de que nós somos, não é guiados, não é essa palavra, mas tutoriados mesmo, sabe? Nós somos, tem responsáveis pela nossa evolução, Uhum, pela nossa melhoria. Se a gente olhar para isso, a gente fala, nossa, tá aí o elo perdido, não tem elo perdido. O que tem é esse processo de começo, meio e fim, né? Tudo interligado, tudo encadeado, tá tudo ali, sabe? Passo a passo. Olha que interessante. Isso que ainda nós não temos essa percepção. Nós que eu digo a humanidade como um todo, nós estamos tendo através da revelação dos espíritos. E mesmo algo que a gente não saiba, eu estou falando para você uma coisa que eu não tenho o conhecimento completo, uhum. mas é o conhecimento anterior, o que eu li de Kardec, o que espíritos falaram, o que outros autores espíritas Uhum.
né? Não, Falar, mas faz sentido, tem lógica, sabe, faz você sentido. fecha sabe, É, as coisas se encaixam. é Por isso que é verdade. importante a gente raciocinar naquilo que a gente, sabe, E tá. juntos, Exato, trocando ideia. Ô Luiz, mas exato. você sabe, eu estou aqui pensando, de repente, a gente começa a entender a existência de um protetor para cada ser encarnado, um protetor ou mais, né? Mais para cada ser encarnado, quando há um certo nível de inteligência. A partir do momento que a gente. Claro, Eu duvido que o cachorro saiba que ele tem um claro. protetor, né? Ou que tem um tutor. De repente até sabe, não sei, mas a gente duvida, apesar que a gente já nota uma certa inteligência em animais como o cachorro, né? Mas um peixe, vamos voltar para o peixe. O peixe realmente é difícil imaginar isso. Mas, de repente, chegando a um determinado nível de inteligência, é quando então há a mediunidade, por exemplo, né? Onde a gente sabe que pode haver a mediunidade. E, enfim, isso aí dá para a gente conversar, é uma Tá? outra E sessão, olha, outra sabe, sessão. sabe o que é lamentável, Kátia? É que não animais podem não ter consciência de que tem um protetor. Seres humanos. Tem gente que É não se verdade. dá o trabalho de pensar nisso, não imaginar. Agora, tem uma lógica tão grande por trás disso, uma misericórdia tão grande por trás disso, que deveria ser meio que intuitivo e obrigatório que a gente soubesse disso, Mesmo né? aquele que é ateu, Luiz, tem lá no fundinho do Tem. seu ser aquela intuição de que existe algo maior. Ele já desconfia, ele pode não admitir, não chama de Deus, não chama de Pai, chama do que quiser, mas ele desconfia que existe alguma coisa que ele não consegue explicar, né? E a gente, quando volta para o peixe, eu acho que o peixe não tem esse Não, raciocínio, seguramente né? que não. Porque ele não tem o raciocínio, porque ele não é ainda, ele não passou para a fase que nós hoje estamos. Espíritos. Verdade. A partir desse momento, aí sim ele vai estar pensando tudo como a gente está, vai estar estudando, passou pelo que a gente já passou, vai passar pelo que a gente já passou. Se a gente bobear, ele pode ultrapassar a gente, por que não? Quantas pessoas se viu que estavam no mesmo nível seu, tal, de repente viraram, sabe, nossa, doutores e foram mais além, e foram, sabe, em termos de estudo, É. porque é preferência. Então, cada um tem a sua escolha, a sua liberdade. Eu E acho que nessa resposta, quando nessa frase aí Jesus, também, fala, fala. quando Jesus falou, vocês vão fazer o que eu faço e muito mais. Uhum. Ou seja, mais do que Jesus fez na época. O que ele quis dizer? O que ele quis dizer com isso? Que nós vamos evoluir a tal ponto que vamos fazer aquilo lá. Mas nós vamos poder evoluir mais ainda e fazer mais do que ele fez naquilo, né? Aquilo lá. Olha que mensagem bonita que ele deu para a gente. O duro é que era difícil compreender, até hoje é difícil. O que uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, é obtusa do ponto de vista assim de qualquer crença em evolução, em moral e tudo, escutar o que Jesus falou? Não vai dar a mínima bola. Hoje nós temos a condição de nos deleitar com isso, porque a gente vê que teve as palavras de Jesus nunca foram soltas assim, tinha sempre um porquê, estava sempre bem posicionada. Eu acredito, é que, claro, o evangelho, ele foi, sabe, aquele negócio, quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então, ele foi também, assim, deturpado. Mas imagine pegando um evangelho, daquele mesmo que, sabe, não houve, foi aquilo que Jesus falou. Se a gente voltar e ter, assim, assistir o filme da vida, né, de Jesus, mas, assim, real, e escutar ele falar, nossa, eu imagino que cada palavra que ele falou tinha um propósito. Ele era um Mas espírito é, tão elevado que ele não tinha perda de tempo, para ele não existia isso. Era tudo, ele tinha que fazer valer cada minuto que ele teve aqui. mas Né? até hoje a gente não entende várias das coisas que ele falou, né? Quando eu digo a gente, a humanidade, a gente não entende. A Por gente isso, ainda não cara, entende muita coisa. É a mesma coisa. Eu acho que
a ideia central está nessa frase aí: não dareis a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. Realmente, pega uma criancinha aprendendo a ler, né, 4 anos de idade, põe aí um professor de filosofia, de economia, Vai adiantar de quê? de ciência política, vai falar para uma criancinha de 2 anos, não vai entender nada, 4 anos, Perda de né? tempo, exato, de todo Isso mundo, até da criança, né? Porque verdade. em vez de ter alguém que fale a língua dele, no nível dele, coloca alguém que ele não vai entender nada e perde tempo, inclusive, para ele, para essa criança. Verdade. Total Exatamente. perda de tempo e energia, né? Então, vamos lá. Então, então vou repetir essa última frase aqui, ó. Tendo um espírito superior que vela por vós, podeis também vos tornardes o protetor de um espírito que vos seja inferior. Aí, tá vendo? Amanhã a gente pode ser um protetor de alguém. Então, não vamos dar tanto trabalho para o nosso espírito protetor, né? Que um dia vai, né? Um dia da caça, outro do caçador, não é assim? O contrário, um dia do... E o progresso que o ajudardes a fazer contribuirá para o vosso adiantamento. Imagina a nossa felicidade quando a gente consegue fazer com que uma pessoa que esteja sob nossa responsabilidade caminhar um pouco mais além. Não pede o espírito mais do que aquilo que a sua natureza e o grau a que tem atingido possam comportar. Que é isso, esse da criança aí. A Verinha ia falar alguma coisa aqui e eu dei continuidade. Pode falar. Não, o que eu ia dizer é que nós não temos capacidade para entender quando existe a mudança, né? Em cada fase da vida, né? Minerais, vegetais, né? Começando lá, né? Desde o comecinho. De animais para o ser humano e tal, para o espírito, né? Mas nós sabemos que essa transformação ela se passa no plano espiritual. Isso acontece no plano espiritual. Era só isso que eu queria informar vocês. Agora, olha que interessante, né? Usando esse ponto aí que a Verinha levantou. Para chegar na complexidade que nós somos, eu acho que todo mundo já fez, já avaliou, já tem uma ideia, né? Da complexidade que é o nosso organismo físico. Ele, assim, ele teria, não tem ainda, tá? Pela condição moral que a gente tá, ele teria condições até de se refazer dos seus problemas. Quando a gente tiver um pouco mais avançado, nós vamos ter essa capacidade. Mas isso também é temporário, porque vai chegar um momento que nosso corpo vai funcionar tudo perfeitamente, porque as doenças, as anomalias, tudo isso é condição moral do espírito. Então, o espírito, a condição do espírito reflete no corpo, passando pelo perispírito, claro, né? Mas bom, quando falamos espírito, estamos falando também junto já o perispírito. E então, para chegar nessa complexidade, apesar de hoje não sermos perfeitos, não termos uma saúde perfeita, tudo isso, porque é um processo que nós estamos passando para que a gente siga, para que a gente continue essa evolução nossa, esse polimento agora, né? E então, para chegar nesse corpo, com essa complexidade, com tudo isso, olha o caminho que a gente percorreu. Pensa bem, começar ali simples, chegar que é simplesmente um ponto energético, vamos chamar assim, qualquer coisa ali pequenininho, assim, quase que insignificante. Não podemos dizer isso porque nada é insignificante, tudo tem o seu motivo, principalmente quando se trata desse ponto inicial, esse ponto de partida. Então, aquilo vai evoluindo, olha só, passando pelo reino mineral, depois vegetal, depois animal, e o animal, ele tem a sua complexidade também crescente, não é animal do começo ao fim, não, ele vai, e para isso nem que seja necessário em mundos diferentes. Quando nós falamos agora que o mundo que a gente
que foi preparado para a gente estar aqui, o globo, que foi o planeta que foi preparado por Jesus, em determinado momento, ele só comportava aqueles seres que era aquele pequenininho em termos evolutivos. Esse quase insignificante que eu erroneamente falei. Então, em determinado momento, era para aquele tipo de ser. Aí depois, se fosse necessário, que se não comportasse ao longo do processo evolutivo do planeta, para que um dia pudesse comportar o homem, aquele ser que não tivesse condições de evoluir no estágio daquele planeta, que era o nosso, ele seguiria para outro, para poder dar continuidade no crescimento. E se naquele momento ele cresce mais um pouco, cresce do ponto de vista espiritual, evolutivo, não espiritual ainda, né? Evolutivo. Aí, se aquele planeta não comporta a situação, o momento para que ele cresça, ele vai para outro, ele vai para outro. Imaginem quantas oportunidades nós temos em mundos que estão em muitos momentos de crescimento, de evolução. Olha que coisa! É assim, ao mesmo tempo é simples e é complexo, mas independente do mundo que a gente está, olha o crescimento daquela unidade que está evoluindo, seja individual, seja coletiva, vai crescendo, crescendo, evoluindo, na verdade. E aí a complexidade vai cada vez mais aumentando, aumentando, até que a gente chega nisso que nós somos hoje. Dá uma olhada. Pensa assim, fecha os olhos e pensa no coração batendo, na respiração, no olho. O olho é algo assim impressionante para a gente poder ter contato com esse mundo que está aqui. É toda é de tal beleza que a gente fala, nossa, que privilégio nosso de ter sido criado, que privilégio nosso de ter evoluído, que privilégio nosso de poder entender que estamos evoluindo. É algo assim fascinante. Às vezes eu vou longe nisso, como agora, por exemplo. Então, eu peço que vocês me tragam de novo para o chão, né? E a gente dá continuidade aí. Mas antes de seguir, eu queria ouvir a Inês, que levantou e abaixou a mão rapidamente. Acho que ela falou, não vou interromper esse homem tagarelando o tempo todo aí, mas agora pode falar, Inês. Tagarelando, você estava filosofando, Luiz, filosofando. Não, eu só acho que às vezes o espiritismo é tão simples, que a gente tenta ver algo assim muito mais complexo. Essa questão que a gente está estudando é a cadeia da evolução. Ou seja, a partir do momento que eu me torno consciente de que eu sou um ser e posso ter responsabilidade, aí as responsabilidades vão ser dadas. Daí a gente começa como... Porque a gente sempre pensa no guia espiritual como protetor, mas não, um irmão maior pode ser o protetor de um irmão menor, uma mãe é protetora de um filho. Então, assim, uma criancinha de berço ainda não tem a capacidade de cuidar de nada, mas a mãe e o pai, sim. A partir do momento que aquela criança começa a andar, a falar, aí vem uma outra criança mais indefesa, aquela criança começa a ser o protetor daquela outra criancinha. Quanto aos reinos, por exemplo, se eu tive a graça de nascer numa fazenda, né? Não nasci na cidade, foi me dado aquilo ali, a terra, né? Os pássaros, o rio, o lago. Então é da minha responsabilidade de cuidar daquilo, de produzir, de fazer com que aquilo evolua e cresça também. Então, assim, é uma cadeia evolutiva em todos os níveis de tudo, não só no nível humano, mas no nível geral, né? Se eu estudo a energia, eu tenho o poder de destruição e eu tenho o poder de construção. Então, eu tenho aquele poder de proteger e eu tenho o poder de destruir.
Então, assim, é em tudo, não é só o guia espiritual, é em tudo. Nós somos guias de tudo e de todos, apesar, a partir do momento que a gente sabe um pouquinho mais, a gente tem aquela responsabilidade de cuidar do que sabe menos e de produzir, de melhorar. Então, assim, não é só aquele guia, não é só Emmanuel, não é só, né, a gente sempre pensa assim, mas não, guia está em tudo, todo aquele ser que Sabe, tem a poder de sua, mudança. a sua colocação foi muito bem feita, Inês, porque você me fez lembrar quando Jesus falou amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E hoje eu entendo, posso estar errado, mas eu entendo que o próximo não é simplesmente um outro ser humano. O próximo é tudo aquilo que está à nossa volta. Como você falou, é responsabilidade nossa proteger os pássaros, os rios, os animais de forma geral, tudo, porque ele é o nosso próximo. Então, hoje eu prefiro pensar dessa maneira, sabe que a gente tem que entender, a gente está inserido num contexto, né, num meio onde tudo que está à nossa volta é o nosso próximo. Só que a gente ainda não tem essa percepção, Inês. Essa que você falou, que você já tem, isso aí é um grupo de pessoas. Mas o dia que nós todos pensarmos assim, vai mudar muita coisa. Essa fraternidade, sabe? Não somente entre irmãos, entre seres humanos, mas a fraternidade com tudo, sabe? Nossa, isso muda tudo. Agora, esses dias eu estava conversando com a minha filha, né? A gente estava meio que filosofando também, né? E aí eu tinha falado para ela que eu achava que o mundo, ele é resultado daquilo que nós somos, ainda de muito próximos da animalidade. Então, hoje a gente compete mais do que a gente compartilha. Pode ver, até mesmo uma vacina, que seria a solução de tudo, né? Tudo que eu digo assim, nesse momento, colocando toda a vida em ordem, né? Mas cada um quer fazer aquilo porque tem por trás disso uma competição e um ganho econômico, financeiro, né? Então, é diferente dessa fraternidade, essa que você falou de cuidar do próximo, né? De cuidar daquele que está ao seu lado, aquele que tem responsabilidade, nós temos responsabilidade sobre eles. Então, essa visão ainda nós não temos. Então, o mundo, ele sofre de uma doença, e essa doença ainda é crônica. E para doenças crônicas leva mais tempo a cura, mas não quer dizer que não vai ser curada. Então, essa nossa maneira de ser e essa lição, né, essas perguntas nos levam, esse capítulo, né? Olha só, de anjo protetor, a gente olha para onde que a gente foi parar, né? Temos toda essa evolução aí, que está tudo dentro do contexto do que a gente está estudando. Então, essa atitude nossa de proteger vai ser o nosso destino. Vai ser. Pode escrever aí. E pode cobrar depois de mim. Como se isso fosse, né? Bom, mas então a gente estamos sendo conduzidos, de novo, não é a palavra certa, conduzido, porque conduzido seria faça isso, faça aquilo. Não, a gente está sendo assim orientado por pessoas muito mais sérias, muito mais evoluídas do que a gente, que já conhecem outros procedimentos, outros processos vitoriosos de outros mundos. É uma pena que a gente veja tanta gente ainda estagnada na imperfeição, na ignorância, no orgulho, sabe? Tudo isso, sendo que é só um entrave, ainda que temporário, mas é um entrave para nosso crescimento, para nossa evolução. Muito bom, muito bem. Nossa, essa participação assim faz com que eu fique realmente feliz de estar fazendo parte desse grupo aí, realmente. Então vamos lá, 510. Você fica empolgado, né, Luiz?
Isso, por favor, quem achar que eu já estou muito lá em cima, traz de volta, fala menos, menos, e traz assim, volta. pisa no chão, né? Isso, sente o chão. Deixa isso comigo. A Verinha lembra que... Olha só, quando o pai que vela pelo filho se reencarna, continua ainda a velar por ele? Então, o pai que está velando o filho, aquela anterior, né? Se ele tem a condição de fazer isso, ele reencarna, ele ainda tem condições de fazer isso? Aí os espíritos falam, isso é mais difícil, mas ele pede, no momento de desprendimento, que um espírito simpático o assista nessa missão. Ou seja, ele está ocupado com a encarnação dele, não vai dar, mas quando ele se desprende, quando ele se emancipa, quando ele se isola, né, não se isola, mas se subtrai da condição de encarnado, ele vai e pede ajuda. Eu estou precisando de ajuda nessa missão. Não tem nada demais. Então, é possível. Aliás, os espíritos não aceitam senão as missões que podem cumprir até o fim. Então, ele veio para cá como encarnado para ajudar um filho, e ele vai fazer tudo aquilo que está ao alcance dele, porque ele acha que pode cumprir. Foi esse o combinado. O espírito encarnado, sobretudo nos mundos onde a existência é material, ou seja, aqui, por exemplo, né, onde a matéria ainda fala alto, é demasiado sujeito ao corpo para poder devotar-se inteiramente a outro, ou seja, assisti-lo pessoalmente. Então, ele está ocupado com a encarnação dele. Ele está ali, envolvido com as experiências dele. E pode até esquecer de querer ajudar esse filho. Não tem nada de errado nisso. É uma condição dele. Ele está passando por isso. Eis porque os não suficientemente elevados estão sob assistência de espíritos que lhes são superiores, de tal maneira que, se um faltar, por um motivo qualquer, será substituído por outro. Então, por isso que nós temos nos auxiliando espíritos melhores do que nós, mais evoluídos. Por isso que tem essa necessidade e essa lógica. Eu coloquei aqui o exemplo da Ivone do Amaral Pereira, né? Ela teve, por orientadores, né? Charles, que foi pai dela, Roberto de Canaleiras, que teve assim muitas encarnações vinculados uns ao outro, teve Bezerra de Menezes. Então, nessa encarnação, como Ivone do Amaral Pereira, ela teve assistência de todos eles, inclusive aquele que foi pai dela, Charles. Então, percebem como não é um espírito protetor, eram muitos. E ela precisava disso, porque ela teve uma vida de tantos erros, de tantas quedas, que, olha, ela precisava de uma ajudazinha extra. E olha aí a ajudazinha extra que ela teve aí. Só espíritos superiores. Muito, né? Tinha que ter esses espíritos superiores. Sim, ela veio aqui porque depois de tudo que ela fez, depois de tudo que ela passou, de tudo que ela promoveu, ela não era flor que se cheirasse. Ela conta isso nos livros, o que ela aprontou. Se a gente lê as obras de Ivone Pereira, nossa, a gente está mais para ficar com raiva dela do que qualquer outra coisa. Mas, claro, está contando a história dela. Aí ela veio para essa encarnação onde faltava tudo para ela. Faltava recurso material, faltava amigos, porque ela era perseguida até nas casas espíritas. Ninguém dava... Ela queria ajudar e as portas se fechavam para ela. Recentemente teve uma palestra de Larissa Chaves. Ela é baiana, uma menina, muito jovem, quer dizer, uma jovem senhora casada, filhos, uma filha, mas ela estuda, ela é convidada a dar palestra sobre Ivone Pereira. Nossa, ela conhece muito de Ivone Pereira, assim, através das obras dela e a pesquisa que ela fez. E é muito bonito. E ela conta o quanto que Ivone Pereira sofreu nessa encarnação, do começo até o fim. Quase que ela foi enterrada viva.
Só não foi enterrada viva porque a mãe dela pediu para Maria e falou: eu devoto a vida dela. Olha, prometeu que não era dela, né? A vida da minha filha, a senhora, porque a senhora é mãe e sabe o que eu estou passando. Minha filha não morreu. Traz ela de volta. Já tinham comprado até caixão para a menina lá, né? Aí, de repente, a menina volta de novo. Volta à vida, né? Não desencarnou. Ela tinha aquelas paradas momentâneas, né, da atividade física, que nós já estudamos também sobre emancipação, né, do espírito. Então, isso que diz esse desejo dos pais quererem ajudar, e tem oportunidade sim, mas tem que estar apto a isso, né, naturalmente. Além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo com o fim de impulsioná-lo ao mal e de lhe proporcionar uma ocasião de lutar entre o bem e o mal? Opa, peraí. Agora, Kardec complicou um pouco. Quer dizer, então, que nós temos um espírito protetor e um espírito malfeitor? Aí, os espíritos dizem, ligação não é bem o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar o homem do bom caminho quando encontra ocasião. Tem que ter o momento certo para isso. Mas quando um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo. Ele faz porque quer. Porque está perseguindo, porque quer o mal dele, porque quer manter atrasado, porque espera ser escutado. Se tem eco, então o espírito ali gosta da gente e fica junto. Então haverá luta entre o bom e o mal, e vencerá a cujo domínio o homem se entregar. No fim das contas, esse homem é que vai decidir se vai escutar o espírito amigo, o espírito protetor, ou aquele que está querendo levar ele para o mau caminho. Olha que interessante. Uma pergunta realmente que leva a gente a pensar. Então, não tem dois espíritos, ou dois grupos de espíritos, um que quer o nosso bem e outro que quer o nosso mal, e que vem nos acompanha. Não. A gente que arregimenta, nós que atraímos. Quando encontra ocasião. Porque e esse espírito, se ele encontrou terreno fértil para isso, ele cresce. Podemos ter muitos espíritos protetores? Cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados, ou seja, pouco elevados ou muito elevados, mas são simpáticos a nós e são mais elevados que nós, que lhe dedicam afeição e se interessam por ele, como há também os que o assistem no mal. Por quê? Olha aí, está lotado, nós estamos no meio, nós estamos praticamente com o pé no umbral, né? O umbral começa aqui na Terra, não é num lugar específico, não, tá tudo junto e misturado, né? Então, agora eu coloquei aqui o simpático, né? Que é agradável, atraente, interessante. Então, quando a gente vê lá em cima, né? Capítulo 6, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Por simpatia, não quer dizer que o espírito seja evoluído. Se ele me acha atraente, me acha interessante e vem tentar me assediar e eu dou campo para isso e ele tem sucesso, é um espírito simpático a mim. E eu a ele, claro, né? Então, por isso que a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Então talvez eu tivesse falhado aí de não ter lembrado isso, tá? Que simpático não significa que o cara é simpático, né? Não, é de simpatia mesmo, de atração, de afinidade, de achar interessante, de se interessar, né? Aí, Kardec pergunta, agem os espíritos simpáticos em virtude de uma missão? Às vezes pode ter uma missão temporária, mas em geral são apenas solicitados pela similitude de pensamentos e de sentimentos, no bem como no mal. Percebe? Então, pode ser uma missão, mas também pode ser que a gente sintonize.
E aí nos tornamos simpáticos a esses espíritos. Parece resultar daí que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Claro, sim. O homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja o seu caráter. Somos nós que definimos. No fim das contas, a gente gira e cai sempre no mesmo ponto. Nós somos os responsáveis pela nossa... por quem quer que seja que... Ou seja, nós somos sempre responsáveis pelo nosso sucesso ou insucesso. Ajuda nós temos. A gente é que vai decidir. Só para fazer um rápido aí, como que nós estamos na posição nossa aí? Hoje estudamos da questão 501 a 513A. Chegamos no marco de 50% do nosso livro aqui, do Livro dos Espíritos. São 1.018 questões, alguns variam para 19 ou menos, tal, porque tem uma que é A e B, esse tipo de coisa, mas no fim das contas, ficou decidido aí que 1.018 questões. Olha aí, chegamos bem no meio. Olha o quanto nós já estudamos, hein? É fantástico. Estudamos, não lemos assim uma tacada só para cumprir tabela, não. A gente fez. Na próxima semana, dia 21 de dezembro, a gente vai concluir esse item. O item 6, que é anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Ele termina na questão 521. Depois a gente vai dar uma parada, né? Fazer aí um recesso, que são as festas e viagens e tudo, e nós vamos estudar depois, quando retornar, no dia 18 de janeiro, da 522 em diante, onde nós vamos ter os outros itens, né, do capítulo 18, nós vamos falar de pressentimentos, nós vamos falar de influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, até que ponto eles podem interferir nisso, a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, os espíritos durante os combates, as guerras, né? Pactos. Pô, o sujeito vendeu a alma. Será que isso aí tem mesmo? Os pactos que nós fazemos? Poder oculto, talismãs, feiticeiros. Funciona isso? Não funciona? E, finalmente, bênçãos e maldições. Esse vai ser o nosso roteiro aí, né? Mais para frente. Começamos pela Inês levantando a mão. Pode falar, Inês. Inês, abre o microfone. Inês? Eu acho que estava de antes. Ah, tá bem. Então, a Carol. Vamos lá, Carol. Então, essa última parte, essas duas últimas perguntas, na verdade, é só um comentário, que essa influência, né, desses espíritos simpáticos que às vezes podem não ser bons, eles agem assim de uma forma muito sutil, né? Vai nas sutilezas, muito nas sutilezas. Eu me recordo de uma situação que aconteceu comigo, mais ou menos no meio do ano, e aquilo me marcou muito, né? Então, por isso que é muito importante a gente se conhecer e entender que, olha, eu tenho certos comportamentos ou pensamentos, ou tinha uma determinada maneira de agir, de fazer coisas que não são legais para mim, e que isso não vai me trazer felicidade, eu preciso melhorar isso, né? Assim, isso para mim ficou muito claro quando isso aconteceu comigo, assim, porque foi um aprendizado e tanto. Então, assim, acho que... E não é fácil a gente identificar, porque eles vão pegar naquelas coisas que são normais para nós, né? Que até que a gente entenda que não, esse comportamento eu preciso mudar, essa virtude eu preciso adquirir, a gente vai continuar agindo e tocando aquilo como se fosse uma coisa muito natural. Então, assim, muitas vezes
principalmente quando a gente começa, eu tinha essa impressão quando eu comecei a estudar, principalmente o Livro dos Espíritos, essa questão da mediunidade, que, não, quando vier uma influência de um obsessor ou de um espírito ruim, que não seja bom, para me sugerir algo, para me levar a ter determinadas atitudes, vai ser por uma coisa negativa. E eu vou sentir aquela coisa difícil, eu vou sentir aquele mal-estar. E, na verdade, não. Na verdade, pode levar a gente a fazer coisas que a gente gosta, mas que a gente sabe que é errado e que a gente precisa corrigir em nós, porque já foi momentos de outras quedas e tal. E parece ser muito natural nosso. Então, assim, quanto mais a gente se conhece, fala assim, não, realmente, esse caminho aqui eu não posso ir porque não me faz bem, eu preciso melhorar, então eu tenho que me prestar atenção, mas é muito difícil. Então, assim, quanto mais a gente se conhece, então não vamos, pelo menos assim, isso para mim foi uma grande lição. Não imagine que os espíritos que vão querer te desvirtuar ou te levar por um mau caminho vão te causar uma impressão ruim. E muitas vezes, outro dia eu me questionei sobre isso, fiquei me questionando, não há muito tempo atrás, sobre essas sugestões, sobre essas coisas, e eu falei, mas por que isso acontece, né? Onde que está o meu espírito protetor nessa hora que não me ajuda a identificar, ou por que eu estou passando por isso? E aí essa última pergunta acaba de dizer, por afinidade, por semelhança, e se eu acolhi essa sugestão, eu tenho que estar atenta, né? Então, assim, é a própria educação nossa de caminhar e se conhecer e perceber. Isso vai ter um propósito bom para mim, para as pessoas que me cercam, eu vou fazer alguém feliz com essa minha atitude, além de mim, ou eu vou prejudicar alguém, vou me prejudicar, né? Essas são sempre as perguntas que eu me faço. E essas sugestões, elas são muito sutis, muito. E hoje o que eu me baseio para discernir, porque eu não posso dizer para vocês assim, eu já sofri uma influência, um processo obsessivo ou algo do tipo, não. Mas quando eu sinto, ultimamente eu tenho me questionado, é bom essa sugestão, essa questão é boa, o ruim ou é negativo, ela vai me causar um prejuízo. Mas aí eu me lembro do meu propósito, o que verdadeiramente eu tenho dentro do meu coração e que eu quero fazer. Aí eu acho que eu me ligo mais, e prece, né, e tudo mais, eu acabo ligando mais com os mentores, mas é muito difícil, não é fácil. Então, assim, Você sabe que isso que você falou é muito importante, porque nos conduz a pensar que o que nós aprendemos na teoria, o que nós aprendemos através do Livro dos Espíritos, ou aqueles que estão estudando o Livro dos Médiuns, ou nas leituras, né? Seja no Evangelho, a gente aplica no nosso dia a dia com sucesso. Então, hoje, a gente já tem essa capacidade de pensar, essa capacidade de agir em função do que a gente está aprendendo. O bom desse estudo, e principalmente em grupo, é que a gente tem exemplos do dia a dia daquilo que nós estamos estudando, e vice-versa, toda né? hora. Nós estamos assistindo. Então, isso tudo faz parte desse crescimento nosso. Isso é muito, muito bem. E o fato de você se conhecer é um exercício que vem com a maturidade da aplicação do que a gente está lendo, do que a gente está estudando, do que a gente está compartilhando. Então, isso é muito, muito bom. Porque, olha, nós não estamos isentos, não. Tudo isso que a gente tem visto, que tem estudado, esse, por exemplo, de espíritos que querem o nosso mal e se aproximar, tudo isso acontece mesmo. E se a gente não tem uma postura assim fundamentada nesse conhecimento, nessa razão, nessa referência moral, a gente falha, a gente vacila, a gente cai. Mas se a gente tem isso, sabe, como um condutor, né, uma bússola, a gente tem sucesso. Por isso que, de novo, daqui a pouco vocês vão falar, para de falar nisso, né? Não é assim, Cátia? Mas nós fazemos um plano para vencer, a gente vem aqui para
para realmente triunfar. Mas cabe a gente. Ah, é difícil? Claro que é. A gente comentou, o mundo está doente. A humanidade está doente. E a pior doença é a ignorância, sabe? Porque se a gente tiver conhecimento, olha, a gente não faz 10% do que faz. Eu gosto de ouvir, eu gosto de saber, eu gosto, assim, já ouvi isso aí, não sei até que ponto, mas eu ouvi dizer que espírita não se suicida, né? E se é isso mesmo, ele simplesmente não se suicida de medo. Medo de enfrentar uma realidade muito pior do que ele está tendo. Qualquer coisa é menos sofrida do que o que, se ele tiver sucesso e for para o plano espiritual como suicida. Estou dando um exemplo só. Né? Fazer o mal, sabe, prejudicar pessoas, 1, 2, 10, milhares de pessoas. Se eu souber o que vem por trás disso, eu não faço. Medo ou não, sabe, é consciência. Pode falar. Desculpa, Luiz. E aí é muito isso, acho que vem da nossa responsabilidade como indivíduo, onde a gente está, com quem a gente se relaciona. Se eu vou adquirindo conhecimento pela doutrina e eu sei que, ok, as circunstâncias não acontecem por acaso, as pessoas que me cercam, as pessoas que aparecem na minha vida, de certa forma eu vou ter que aprender com alguma coisa. Então, estar atento e levar por esse caminho, não do toma lá da cá, de falar assim, não, se essa pessoa está querendo tirar proveito de uma situação, eu também vou lá e vou devolver na mesma moeda, porque a gente já passou dessa fase, eu acho, como humanidade. Apesar que a gente ainda tem muito essa questão do egoísmo. Só que quanto mais, eu falo por mim, assim, me conscientizo dos meus erros, eu falo assim, não, isso aqui não tá legal. Baseado, porque isso vai me causar um certo sofrimento, até os pensamentos a gente consegue identificar, não, esse pensamento aqui não é muito legal não, porque esse pensamento não é meu. Por que que tá vindo isso? Mas não é um processo fácil, é assim, oração e vigilância Sempre, todo 24, tempo. 24/7, né? Tá certo. Era Muito isso. bem. Nós estamos chegando aqui ao final da nossa reunião, temos aí, realmente o tempo chegou ao limite. Alguém, se ninguém tiver mais nenhuma observação, eu gostaria de saber se tem alguém que gostaria de fazer a prece. Se ninguém se manifestar, tem um voluntário aqui, tá? Bom, Ok, eu vou fazer então. Vamos então nos preparando para que a gente possa fazer a nossa prece, mas acima de tudo que nós possamos sentir a prece que nós vamos fazer juntamente com todos que aqui estão, dando-nos as mãos, espiritualmente falando, nós aqui encarnados, com os desencarnados que vieram aprender conosco, e também com aqueles nossos irmãos maiores que vieram nos auxiliar para o entendimento das lições de hoje. Agradecendo a Jesus, nosso querido Mestre, por esta oportunidade, mais uma vez, que Ele nos deu de estarmos juntos. E assim, conduzindo os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a sentir a presença de Jesus conosco, nós vamos procurar nada pedir no dia de hoje, mas doar. Porque conforme nós formos prestando atenção naquilo que foi nos passado na noite de hoje,
nós fomos recebendo do nosso querido Mestre Jesus a ajuda necessária para que nós nos sentíssemos em paz, com a tranquilidade necessária para o aprendizado. Fomos, assim, amparados nas nossas necessidades. E agora é o momento de nós doarmos. Doarmos tudo isso que recebemos, que tivemos o privilégio de aprender, que tivemos o privilégio de receber. Vamos então nos colocando à disposição do nosso querido Mestre para que nós possamos chegar até os doentes, próximos ou distantes de nós, para que possam receber o nosso carinho, a nossa atenção, para que possam despertar a esperança, o bom ânimo em seus corações. Vamos também pedir por aqueles que estão sentindo tanto medo, tanta ansiedade nesses momentos difíceis, porque passa o mundo todo. Podemos comparar este momento a um momento de guerra, onde nós só temos, Senhor Jesus, a esperança, o bom ânimo no Senhor. E quanto agradecemos, Mestre, por nós aqui reunidos, termos o privilégio de ter as suas lições, que nos fortalece nesse momento. Nos sentimos tão amparados, Senhor Jesus, que temos condições de passar pelas dificuldades com o bom ânimo, com a confiança necessária de que tudo passa, embora seja necessário passar, aprendendo, convivendo com as dificuldades momentâneas. Pedimos, Senhor, as bênçãos e que nós possamos, com o nosso carinho, com o nosso amor, alcançar muitos daqueles que estão sofrendo pelo Covid ou por qualquer outra doença. Através dos nossos sentimentos de carinho, de amor, que os amigos espirituais possam aproveitar e transformar em bênçãos para todos eles. Conosco, Senhor Jesus, estão aqueles que necessitam de amparo, que já desencarnaram recentemente ou há muito tempo ainda, que se encontram perdidos, Senhor, em meio aos seus próprios pensamentos, às suas necessidades. Oh, querido Mestre, que nós possamos alcançar a todos com a Tua ajuda e envolvê-los na Tua paz, na paz que sentimos agora, Mestre, na paz que o Senhor nos deu quando nos reunimos aqui em Teu nome bendito, sabendo que estavas conosco. E assim, Senhor Jesus, é a nossa vontade de prosseguir, nos reunindo cada oportunidade que tivermos, para poder, acima de tudo, querido Mestre, te sentir pertinho de nós e fortalecer a nossa coragem de prosseguir, a nossa coragem de lutar com as pedras que encontramos no nosso caminho, com os espinhos que nos ferem, mas seguindo em frente para alcançar as flores, para alcançar o perfume das flores que o Senhor também nos envia, particularmente nesses momentos que estamos juntos,
porque estamos todos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. E sabemos que o Senhor, só o Senhor, Mestre, é a verdade e a vida que nos leva à felicidade. Que a sua paz esteja conosco durante toda a noite. Como já estudamos, Senhor, dá-nos a oportunidade de juntos trabalharmos em Teu nome bendito, auxiliando os necessitados, aqueles que precisarem de nós, Mestre querido. Que possamos terminar esse nosso estudo de hoje com a alegria de podermos nos ver em outros dias para continuarmos os estudos de que necessitamos para crescer. Que assim seja, Mestre, agora e sempre. Que assim seja. Beijo, boa noite, já para a cama, quem está no Brasil. Boa Tchau, noite. Cris. Beijo, até amanhã. Tchau, Ana Paula.